Aqui no Brasil, o ano de 68, ele, num certo sentido, começa com a morte de um estudante num restaurante universitário chamado Calabouço, né? No início da minha militância estudantil, eu inclusive fixei comigo uma metáfora, uma imagem muito forte que era de duplo sentido e proposital, né? Tanto que colou durante muito tempo em mim, até que eu fui ler um pouco mais sobre o período e eu vi que tinha ali uma jogada, um deslocamento de sentido com um objetivo de propaganda, né? Porque nós que estávamos, entre aspas, refundando o movimento estudantil, criávamos a nossa própria datação, como aliás todos os movimentos revolucionários gostam e querem fazer, né? Então nós falávamos lá, movimento estudantil da UNE, ano X da recriação da UNE, ano Y da morte do estudante Edson Luiz no calabouço, né? E para quem estava chegando na hora, dava a impressão de que ele tinha morrido sob tortura no calabouço, etc. Não, era um movimento inaugural, mas era um estudante secundarista que fazia bico, inclusive de garçom, salvo engano, e que morreu numa das tentativas de invasão do restaurante Calabouço, que era um restaurante independente, livre, mantido pela União Municipal dos Estudantes, e que era destinado a fornecer refeições subsidiadas aos estudantes secundaristas e a todos em geral, né, aos estudantes em geral. E numa das incursões para supostamente prender comunistas infiltrados, porque era muito comum as pessoas fazerem discurso relâmpago, né? De repente, um sujeito que terminava de comer, ou mesmo antes de comer, ele afastava o bandejão, subia em cima da cadeira e começava a fazer um discurso contra a ditadura, muito frequentemente ovacionado, e outros também se seguiam ou não, mas era um tipo de manifestação muito recorrente, né? E nesse dia, alguns agentes da repressão infiltrados estavam lá e quando houve essa tentativa, eles quiseram dar voz de prisão a quem tinha feito o discurso, essa memória até já se perdeu de quem teria sido, e nisso começou o empurra-empurra, deixa disso, os estudantes fizeram a parede humana, não vai prender, não vai levar e tal, e no meio dessa coisa, um dos agentes da repressão deu um tiro a esmo e matou esse jovem estudante, que não era um líder político, ele não morreu por ser um grande líder, embora toda a vida importe, né? Ele morreu e passou a ser celebrado a partir de então, e ele passou a ser um instrumento de luta naquele contexto, né? A repressão quis recolher o corpo para fazer o exame de corpo de delito e talvez para tentar abafar o caso, e os estudantes muito ciosos da sua função de projeção da imagem e simbólica, retiveram o corpo até a chegada de outras pessoas, aquilo criou uma pequena multidão, e eles saíram fazendo uma espécie de velório público em movimento daquele estudante, né? O corpo foi levado depois, salvo engano, para a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, ou para a Câmara dos Vereadores, que na época era um foco não era o que é hoje, né? Um foco de resistência ao poder. E com isso o estudante Edson Luiz foi, só depois de algum tempo o corpo dele foi entregue, depois que ficou bem patente que ele tinha sido morto por um agente da repressão, e aí ele foi entregue para receber um enterro adequado conforme a família e o sentimento cristão às vezes demandam, né? Mas de qualquer maneira essa morte foi um marco, porque a partir dela logo depois ocorreu a passeata dos 100 mil, que aí era contra a morte do Edson Luiz, contra a censura, abaixo a ditadura, e foi acumulando agendas e criando, né, uma movimentação muito grande, uma movimentação muito intensa, e isso foi criando um crescendo de mobilização, né? Os estudantes naquele momento eram uma força viva muito importante. E um detalhe importante que eu vou daqui um pouquinho utilizar, né? O Rio de Janeiro, a universidade, a chamada então Universidade do Brasil, que era a UFRJ, mas que era a maior e a melhor universidade do Brasil, recebia estudantes do Brasil inteiro, Mato Grosso, Alagoas, Belém, Amazonas. O Brasil inteiro mandava estudantes, especialmente o Brasil que não tinha grandes universidades à época, em especial gratuitas e federais, né? Claro que já havia várias universidades em outros estados, mas não com a gratuidade e a projeção que a chamada Universidade do Brasil dava, né?
Era o caso, inclusive, de estudantes de Minas Gerais que às vezes se deslocavam para lá para fazer seus cursos. Então isso tornava o Rio de Janeiro, digamos assim, uma cabine de fermentação das ideias e das pessoas mais talentosas do país, né? São pessoas que estavam ali meio que para fazer a vida, né? E por isso que havia, inclusive, uma ambiência cultural muito intrínseca em que as pessoas convergiam, né? O estudante fazia teatro universitário, fazia curso universitário, namorava com pessoas da universidade, se relacionava culturalmente com o mundo na condição de universitário, inclusive tinha essa definição, né? O estudante, né? Hoje está bem diluído isso, né? A identidade estudantil ela é muito fragmentária, né? Quer dizer, já houve várias vezes que eu entrei em sala de aula para dar aula. Eu imagino que vocês achem que isso é muito comum, inclusive agora, nesse contexto de pandemia, mais ainda, né? Que a gente não se vê fisicamente, né? Mas já houve seminários em que os alunos se dirigiam a alguns colegas que estavam no grupo de apresentação deles sem saber o nome, né? Não há uma convivência, uma coisa assim. Naquela época não havia, assim, uma ambiência total, né? As pessoas eram estudantes 24 horas por dia. E talvez isso explique por que o governo militar, a ditadura, adiou até 13 de dezembro a publicação de um ato institucional que eles já provavelmente tinham em mente desde a passeata dos 100 mil, que foram. Pode não ter sido 100 mil pessoas, tá? Foram 80 mil pessoas, 60 que fossem, né? Tem gente que fala que foram 200, 250. Naquela época as técnicas de levantamento de multidões eram muito mais precárias do que são hoje, e até hoje elas são questionadas, né? Mas o fato é que era muita gente, era muita gente para encher uma avenida como aquela num contexto de uma ditadura militar, né? Era muita gente, né? O que era uma boa parte desses movimentos múltiplos. Estudantes, jovens, atores, atrizes, músicos, pais, pessoas da sociedade civil, né? Eram muitos os participantes daquele movimento que com certeza criou no governo militar um certo receio. E nesse meio tempo acontece uma crise parlamentar, né? Um deputado, esse eu posso dizer o nome, Márcio Moreira Alves, ele até certo ponto ingenuamente, ele faz um discurso na tribuna, fazendo a crítica da ditadura, fazendo a denúncia da ditadura, e ao final acho que ele estava inspirado pela leitura de um texto grego antigo, Lisístrata, em que as mulheres, é uma comédia em que as mulheres resolvem fazer uma greve de sexo para ver se os homens paravam de ir à guerra, né? E ele, Márcio Moreira Alves, no seu discurso, ele diz que as esposas e namoradas de militares não deveriam, enquanto durasse a ditadura, deixar com que eles se relacionassem com elas, né? O que obviamente elas não fariam, porque uma esposa de militar já sabe com quem, como ela construiu sua identidade, sua vida, mas isso feriu os bris dos militares, né? Para eles isso é uma questão vital, estão invadindo a minha intimidade, a minha privacidade, é um político, é um comunista. Nessa época eles não eram gaysistas, não, era só comunista mesmo. É um comunista querendo entrar na minha sala, na minha casa, para ditar comportamento à minha mulher, às minhas filhas, etc. E isso criava uma comoção muito grande, então a junta, os militares naquele momento pediram a licença para processar o deputado, segundo as leis de então. Já eram leis de exceção, mas tinha ainda algum arremedo de democracia, né? A Câmara, no momento de altivez, negou essa licença e o deputado permaneceu sem julgamento. Pediram novamente, a Câmara negou mais uma vez e os militares aparentemente aceitaram. Isso foi entre agosto e setembro de 1968. Aparentemente, os deputados conseguiram marcar uma posição e aparentemente os militares aceitaram, né? Mas eu acho que já naquela altura estava em gestação o ato institucional número 5, que, do ponto de vista dessa escalada de atos legislativos autoritários feitos sem legitimidade, é o mais cruel de todos, né? Ele suspende garantias individuais as mais elementares. No mundo inteiro existe o direito de habeas corpus, por exemplo, que é o direito de um cidadão pedir a sua liberdade a um órgão judicial. O AI-5 suspendeu isso, né? O AI-5 não obrigava que as autoridades declarassem os motivos de prisões, nem para onde os presos teriam sido levados, então passou a ser uma luta para as famílias descobrir quem levou dentro do complexo
repressivo que foi montado, se foi Marinha, se foi Exército, se foi DOPS, se foi Polícia Civil, se foi militar. As famílias tinham dificuldade sequer para descobrir quem levou os seus entes familiares e também onde estavam, né? O AI-5, de fato, do ponto de vista legislativo, ele é uma Constituição em si, uma Constituição negativa, diga de passagem, uma Constituição que, no caso de hoje, suprimiria basicamente o artigo 5º da Constituição como um todo, ou seja, todos os direitos e prerrogativas individuais estão suspensos à luz de quem os possa exercer, ou em nome de quem os possa exercer. Em suma, é o poder do arbítrio e da força, né? Há um episódio curioso, né, quando da prisão do Caetano Veloso, lá na prisão de Realengo, que até hoje ainda é um complexo militar, né? Inclusive tem uma canção, né, que o Gil produz quando ele está se despedindo. Ele, por incrível que pareça, o Gil consegue manter uma nota ainda de bom humor naquele episódio todo. Mas em algum momento houve uma fala que o Caetano Veloso atribui a um jovem oficial naquele seu livro de memórias, antes agora desse filme que eu vou comentar também daqui um pouquinho, desse documentário, né? Em que ele fala que o jovem tenente o abordou um tanto constrangido, falando assim: olha, eu recebi aqui a missão de tentar te libertar, de tentar colocar vocês fora dessa prisão, desse negócio, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu não estou sabendo quem mandou prender. Então, assim, eu tenho medo de ferir alguma autoridade muito grande. Quer dizer, eu não consigo te soltar porque eu não sei quem mandou prender. Não havia uma ordem de prisão, não havia um mandato de prisão, havia simplesmente um ato voluntarista de algum membro da repressão que falou assim: esses caras extrapolaram, eu vou lá prender. E o que eles extrapolaram, aparentemente? Estava tendo um happening, um conjunto de happenings numa boate carioca, né, onde havia uma instalação que era de profunda crítica social. A instalação fazia alusão a uma pessoa do crime que tinha acabado de ser morta, né, o bandido Cara de Cavalo, que tinha acabado de ser morta aparentemente por um esquadrão da morte, né, que é um outro tipo de pessoas à margem da lei. E aí o Hélio Oiticica criou uma instalação em que ele colocava a imagem desse corpo sobre uma cruz, a cruz gráfica, né? E a inscrição: seja bandido, seja marginal, seja herói, né? Isso tinha um profundo alcance político, social, cultural. Era uma instalação realmente com uma grave denúncia, não só do desrespeito aos direitos individuais de quem eventualmente participe do mundo do crime, como também uma profunda profissão de fé quanto à ilegitimidade do poder quando exercido desta maneira, né? Isso provavelmente incomodou muitos brilhos militares, e aí começou as fake news da época, né? Um radialista maluco de uma rádio, a Jovem Pan da época, uma rádio dessas conservadoras, o cara era o Datena da época, o Roberto Jefferson da época, um radialista daqueles radicaloides que fica fazendo bravatas ao vivo em tempo real, começou a dizer vários impropérios. O Caetano fala: olha, quase tudo aquilo que me disseram eu não lembro de ter acontecido. Estava todo mundo lá, pô, eu não lembro disso, né? Que eles teriam desfilado nus, com bandeiras do Brasil em torno do corpo, que teria toda uma coisa de exploração sexual, de não sei o quê, um monte de coisas que não tinha nada a ver com nada, e alguém simplesmente falou: não, isso rompeu um limite, preciso mandar prender. E aí sim, preciso fazer digamos assim, as ponderações necessárias para que os atos do Supremo também não comecem a descambar para isso, né? Ou seja, a prisão em flagrante, ela tem critérios, ela tem requisitos, ela tem fundamentos, e ela precisa ser justificada, né? Não é só o fato de alguém ter dito que a minha mãe tem uma profissão não exatamente legítima. Eu sempre acho que é uma profissão digamos assim, aceita, né, pela sociedade, embora muito antigamente ela já se pratique, né? Mas de qualquer maneira, uma ofensa pessoal não pode ser um motivo de prisão necessariamente, né? E nesse caso parece que tinha essa forte carga moral pessoal, essa forte carga de ressentimento e tudo. E no caso aí do jovem oficial, ele falava: eu não posso te soltar porque eu não sei quem mandou te prender. Você imagina que situação absurda é essa?